saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Paulo Ivo, coordenador de um projeto denominado Projeto Mão na Massa. É um projeto da UPH, da Igreja Presbiteriana, onde voluntários de todo o país se juntam para a construção de templos. Desta feita, estamos aqui. Programa Vida Devocional aqui na IPPTV, a sua TV missionária. É sempre muito bom poder chegar até você trazendo uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que vai encorajar, motivar e fortalecer você nesse dia. É sempre bom estarmos na presença do Senhor, é sempre bom nos colocarmos diante de Deus em oração, rogando a Ele a sabedoria do alto, a direção que vem da sua palavra. E é para isso que nós estamos aqui. É com esse propósito, todas as manhãs, aqui na IPPTV, para trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero já dar as boas-vindas àqueles que estão participando conosco. Aqui no programa, no chat, já tem algumas pessoas. Tem o Jorge Gonçalves, a Lília Mendonça. Eu quero encorajar você a deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. E logo após o momento da palavra, nós então estaremos orando pelos pedidos aqui apresentados, ok? Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante. Afinal, a palavra de Deus sempre tem ensinamentos e lições preciosíssimas para a nossa vida. Eu quero falar sobre os efeitos salvíficos da pregação do Evangelho, os efeitos salvíficos da pregação do Evangelho. Para isso, eu quero convidá-los a lerem comigo o livro de Atos no capítulo 2. Nós leremos dos versículos 37 a 41, que diz assim: Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e também aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra. Nós queremos render graças ao Senhor e pedir a tua bênção, ó Deus, na meditação, ó Deus, da tua palavra neste dia. Pedimos que o Senhor esteja nos guiando, nos direcionando, ó Deus, nos fortalecendo, nos alimentando e fortalecendo na fé. Que o Senhor, Deus, por meio da tua palavra, da tua maravilhosa palavra, venha enriquecer grandemente a nossa vida espiritual. Ó Deus, assim nós pedimos que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração com esse propósito. Queremos orar em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, esse livro de Atos, ele ficou conhecido, ao longo da história como os Atos dos Apóstolos, porque justamente ele relata os atos da igreja primitiva e mais especificamente da liderança apostólica que Deus estabeleceu sobre a igreja ali no início, da igreja primitiva. Mas também alguns teólogos chamaram esse livro de Atos do Espírito Santo, porque o texto
né, o ápice do texto, a tese do texto é essa. Logo no capítulo 1, no início do capítulo 1, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, o texto diz que Jesus ele faz uma promessa, a promessa do Espírito Santo. E ele diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus ele fez uma promessa, conhecida como promessa escatológica. Por quê? Porque dizia respeito aos últimos dias. O profeta Joel, no capítulo 2, ele escreveu que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E essa promessa se cumpriu justamente no dia de Pentecostes. Jesus ele fez a promessa para que o seu povo, para que os seus discípulos não saíssem de Jerusalém, mas esperasse a promessa que viria do alto. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O propósito era que a descida do Espírito Santo revestiria a igreja de poder para cumprir a missão que Jesus dará à igreja. Jesus disse aos seus discípulos, disse à igreja: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que serei convosco todos os dias, até o final dos séculos, até a consumação dos séculos. Jesus ele fala isso porque toda autoridade lhe foi dada, e é nessa autoridade, debaixo, sob essa autoridade, que a igreja deveria pregar o Evangelho. E naquele dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Atos 2, vai falar, no dia de Pentecostes, a igreja recebeu esse poder e ficou cheio do Espírito Santo. Por isso, alguns teólogos chamam a igreja, o livro de Atos também, Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo, por quê? Porque nenhum outro livro relata a operação do Espírito Santo com tanta evidência, com tantos sinais. Nós encontramos no Evangelho a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo fazendo sinais, milagres, prodígios, curas. Vemos ele pregando o Evangelho na autoridade e no poder do Espírito Santo, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Mas ele prometeu e disse: eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, enviarei da parte do Pai o Espírito Santo. Ele dará testemunho de mim, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo é o Deus Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Ele veio, foi derramado sobre a igreja agora capacitada para pregar o Evangelho. E é nesse contexto que nós vemos no capítulo 2 o apóstolo Pedro. Depois de Deus fazer acontecer um fenômeno que deixou aquelas pessoas que estavam em volta do cenáculo em que os discípulos estavam, eles ficaram atônitos, eles ficaram perplexos ao ver a igreja, os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo. Eles falavam em línguas e cada um ouviam no seu próprio idioma. Muitos daqueles que ali estavam pensaram que os discípulos estavam embriagados. Tamanho era aquele fenômeno que deixou-os perplexos, que deixou-os então atônitos. E para isso o apóstolo Pedro se levanta cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, e começa a pregar. E nós vemos a operação e a atuação do Espírito Santo na vida de Pedro. Nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida do pregador.
quando dá autoridade para o pregador expor com sabedoria, com intrepidez, com autoridade, com coragem o Evangelho. Ali o apóstolo Pedro prega, cheio do Espírito Santo. Mas não somente vimos a atuação do Espírito Santo na vida do pregador, mas vemos também a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que ouviam. Eles ficaram, a Bíblia diz que eles ouviram a pregação e eles foram impactados pela pregação. Eles ficaram, então, compungidos no seu coração. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo na vida do pregador. Nós vemos também uma característica muito importante na pregação de Pedro, que foi a centralidade de Cristo. Nós vemos ali a cristocentricidade da pregação do Evangelho exposto pelo apóstolo Pedro. E também vimos então a atuação, a operação do Espírito Santo na vida dos ouvintes. E meus irmãos, o versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Através da pregação cristocêntrica, da pregação do Evangelho, do genuíno Evangelho para a vida daquelas pessoas, o Espírito Santo atuou de forma poderosa e salvífica no coração daquelas pessoas. E o resultado foi esse. Eles então responderam positivamente, dizendo: e agora? O que faremos? Portanto, meus irmãos, eu quero falar dos efeitos salvíficos que a pregação do Evangelho produz na vida daqueles que ouvem. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o Evangelho quebra o nosso coração. O Evangelho abre os nossos olhos. O Evangelho tem o poder de regenerar o coração do pecador. Quando o Espírito Santo atua, dá testemunho das Escrituras e traz um efeito salvífico ao coração do pecador. Nós vemos o coração daqueles homens sendo despertados para a vida. Eles são vivificados. Agora eles passam a enxergar a Deus. Agora eles passam a desejar a Deus. Agora eles respondem positivamente: o que faremos? Nós precisamos fazer alguma coisa. E na sequência, irmãos, nós vemos o Evangelho constrangendo-os a reconhecer os seus pecados. Porque o texto diz que eles ouviram, compungiu-se-lhes o coração. É como se eles fossem ferroados no coração. Eles receberam uma picada do Espírito Santo aplicando a palavra de Deus. Eles receberam uma nova vida, uma nova esperança. Os seus olhos se abriram. Os seus corações foram transformados, a sua natureza foi transformada, a natureza caída foi transformada em uma natureza vivificada. Agora, eles olham não somente para Deus e veem a glória do Evangelho de Deus em Cristo Jesus sendo manifesto a eles, mas eles também olham para si e se reconhecem pecadores. O apóstolo Pedro respondeu a eles no versículo 38, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E assim eles fizeram. Eles se arrependeram. Eles reconheceram-se pecadores. Eles reconheceram-se como homens que são transgressores da lei de Deus. Eles viram a necessidade de receberem esse Evangelho, de crerem em Jesus Cristo como Messias,
como o Salvador esperado, como aquele que tão somente por meio dele o homem ele pode ser salvo, o homem pode ser perdoado, o homem pode ser justificado pela fé. Eles colocaram a fé em Jesus Cristo. A pregação do Evangelho, ela justamente nos confronta a nós nos arrependermos dos nossos pecados e colocarmos a nossa fé unicamente e tão somente em Jesus Cristo, porque somente Ele é o único caminho até a Deus. Ele é o único Salvador. Não há salvação em nenhum outro. Somente por meio dele nós temos acesso a Deus. Somente Ele é o responsável para que nós tenhamos paz com Deus, porque Jesus, lá na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Portanto, todos aqueles que colocam a fé em Jesus Cristo, eles recebem da justiça de Cristo, uma justiça externa. Porque ninguém pode ser salvo pelas suas próprias obras ou méritos. Não há um justo sequer, como disse o apóstolo Paulo, todos transgrediram a lei de Deus, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, os nossos pecados são lançados sobre Ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados, quando através do seu sangue precioso, derramado lá no madeiro, então o nosso pecado é coberto, a expiação pelos pecados e a justiça de Cristo é atribuída a nós, e é por isso que nós somos declarados justos. Portanto, nós vemos aqui a regeneração sendo operada como um efeito salvífico no coração do pecador, por meio da pregação do Evangelho. Nós vemos aqui a conversão, nós vemos aqui o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando confronta o homem a se arrepender, quando também confronta o homem a assumir uma posição diante de Deus. Quando o homem, ele então professa a sua fé, publicamente sendo batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Quando o homem crê em Jesus, ele é batizado. Ele agora passa a fazer parte da família da aliança. Ao mesmo tempo que Deus muda a posição de culpado para justificado, ele recebe a justificação pela fé, tão somente pela fé. Mas o texto ainda diz mais, diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que passa a habitar na vida do cristão, quando Deus o regenera, quando Deus dá uma nova vida, ele se torna uma nova criatura, ele passa a receber o dom do Espírito Santo. Ele agora passa a ser morada do Espírito Santo e, consequentemente, como um fruto da justificação, ele recebe a adoção de filhos, porque agora habita nele o Espírito de Deus, o Espírito de adoção, como o apóstolo Paulo falou aos Romanos, pelo qual clama: Abba Pai, Paizinho lindo. Esse homem passa a ser filho de Deus, de criatura, de inimigo, de filho da desobediência, de filho da ira, passa a ser agora um filho de Deus. Porque como no prólogo do Evangelho de João nós vemos que todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, por meio de Cristo, por meio do Filho unigênito do Pai, por meio do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, por causa da sua obra. Nós somos adotados como filhos de Deus, herdeiros da promessa de uma herança incorruptível e inacessível, de uma herança extraordinária que Deus ele já tem nos dado.
Portanto, o texto, ele também vai dizer no versículo 39 que essa promessa é para vós outros, essa promessa é para vossos filhos, essa promessa é para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, o chamar. É uma promessa para nós, é uma promessa para os nossos filhos, é uma promessa para a nossa família. Nós agora somos inseridos na família da aliança. Nós agora fazemos parte do povo de Deus, da igreja, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Essa promessa gloriosa que é tanto para nós como para os nossos descendentes. Por isso que há a promessa maravilhosa, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É por isso que nós, cristãos, que temos filhos menores, temos a responsabilidade de educá-lo, de instruí-lo no temor do Senhor e na disciplina. É por isso que nós batizamos os nossos filhos na infância. Porque assim como no Antigo Testamento, que nós vemos as crianças fazendo parte do povo da aliança, nós vemos o macho no 8º dia sendo circuncidado. Nós vemos também como símbolo dessa entrada na família da aliança. Nós vemos também o batismo. Então, assim como nós vimos no Antigo Testamento 2 sacramentos, a circuncisão e a Páscoa, nós vemos também Jesus ordenando as suas ordenanças. Ele nos dá 2 sacramentos para a nova aliança. Nós vemos então a ceia do Senhor substituindo a Páscoa do Antigo Testamento. E vemos agora o batismo substituindo a circuncisão. Tudo isso para que os nossos filhos, eles façam parte dessa promessa, para que eles sejam criados nos caminhos do Senhor, com o propósito de que quando crescerem não se desvie deles, que a semente do Evangelho possa produzir frutos, para que quando eles estejam na idade da razão, eles possam por si mesmos então professarem a sua fé, para então viverem a fé, não mais a fé dos seus pais, mas agora a sua própria fé. E para terminar, meus irmãos, nós vemos como efeito salvífico produzido pela pregação do Evangelho na vida do pecador. Além de nós vermos a regeneração, nós vemos então a conversão, né? Quando o homem ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos também a adoção de filhos como como o perdão de pecados e a adoção de filhos como um fruto da justificação. Nós vemos o homem fazendo parte agora dessa promessa como família da aliança. Por fim, nós vemos como então um efeito salvífico da pregação do Evangelho, a santificação. Sim, a santificação. Porque no versículo 40, o texto diz com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Porque todo aquele que é verdadeiramente regenerado, aquele que verdadeiramente está seguro, que foi justificado, aquele que verdadeiramente se converteu, que foi perdoado, aquele que foi adotado como filho de Deus. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles passaram da morte para a vida. Eles estão seguros ao ponto de Jesus dizer que nada
nem ninguém pode arrebatá-los das suas mãos. Nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Mas esses que estão seguros nessa fé, nessa esperança, eles precisam viver uma vida que agrada a Deus, uma vida para a glória de Deus. Ninguém que é salvo pode achar que por estar salvo e que não pode perder essa salvação porque é Deus quem os preserva, podem agora viver de qualquer jeito, pecando deliberadamente. Nós não podemos usar dessa graça como uma graça barata, não. Todo verdadeiramente regenerado, todo o verdadeiro salvo, ele vive uma vida de santificação, ele ama a Deus, porque dia após dia suas concupiscências, elas vão sendo diminuídas, enfraquecidas. Dia após dia, o pecado, ele vai sendo mortificado. Nós somos libertos da escravidão e do domínio do pecado, mas ainda há resquícios do velho homem, da velha natureza, resquícios do pecado em nós. E é por isso que nós precisamos continuar lutando. A vida cristã é uma guerra, é uma batalha. Nós não estamos num parque de diversão ou num passeio no parque. Nós precisamos lutar, guerrear. É a luta do espírito contra a carne. Nós precisamos nos santificar a cada dia. Nós precisamos meditar nas Escrituras. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos encher-nos do Espírito Santo. Nós precisamos depender de Deus, da sua graça, dia após dia, se escondendo, pedindo a Deus, esconda-nos, Senhor, atrás da cruz. Dia após dia, buscando a sua face em oração, em choro, em lágrimas, em clamores, dependendo da graça de Deus e do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, mortificando a nossa carne, para que nós, nesse processo de santificação, estejamos crescendo em todas as graças de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santificação, e a santificação é um efeito salvífico produzido pela pregação do Evangelho quando nós cremos. Já dizia John Wesley que a conversão, ela tira o homem do mundo, mas é na santificação que o mundo ele é tirado do homem. Enquanto que na nossa conversão nós somos libertos do mundo, nós saímos do mundo, nós saímos daquela escravidão. É na santificação que nós estamos nessa progressão, nesse processo do mundo estar sendo tirado de nós dia após dia. Eu quero aqui, meus irmãos, dizer que o Espírito Santo, quando ele opera no Evangelho de forma salvífica, ele produz efeitos no coração do pecador. Ele regenera o pecador. Ele converte o coração do pecador. Convence o pecador do pecado, da justiça, do juízo. Ele muda a posição de culpado para agora declarado justo. Ele é justificado. Ele coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele é perdoado. Todos os seus pecados são perdoados. Esse pecador agora, ele não é mais filho da desobediência, inimigo. Ele não é mais uma criatura, mas ele agora se torna filho de Deus. Parte da família da aliança, e essa promessa é para ele, para os seus filhos, é para todos aqueles que hão de crer, para a sua descendência. Mas como efeito também da pregação do Evangelho, desse efeito salvífico, produz também santificação na vida desse pecador, que agora é tanto pecador como justo, simultaneamente pecador e simultaneamente justo. Ele passa a desejar a Deus
ele passa a querer amar e agora agradar a Deus e glorificar a Deus em tudo que ele faça. E o pecador, então, ele passa a ser agora um instrumento nas mãos do Redentor, um instrumento agora de redenção por meio da pregação do Evangelho. E assim foi na vida da igreja primitiva e o apóstolo Pedro. E o resultado, meus irmãos, da pregação do Evangelho é no versículo 41, quando diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. É isso que o Evangelho produz. Por isso, a necessidade urgente da igreja se levantar cheia do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para vermos o Evangelho produzindo esses efeitos salvíficos na vida daqueles que creem. Por isso, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa a vocês e confrontá-los. Creia no Evangelho. Se você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, creia hoje no Evangelho para ser salvo. Você que já é salvo, se santifique cada vez mais, mas viva o Evangelho, viva esse Evangelho na prática, glorificando a Deus em tudo que você fizer. E por fim, pregue o Evangelho. Deus não deu a anjos essa tarefa, mas deu a nós, a sua igreja. Portanto, nós precisamos pregar o Evangelho com toda autoridade, com toda coragem, testemunhar de Cristo onde quer que nós estejamos. E assim nós veremos a glória de Deus, a expansão do reino de Deus, como na igreja primitiva, que a cada dia ia sendo acrescentado àqueles que iam sendo salvos. Eu quero aqui orar. Quero orar por aqueles que estão participando conosco. Eu já falei aqui do Jorge, a Lília, tem a Miriane, tem a Regina, Eliana, Kênia, Ângela, Sara, Michele, Anne. Temos o Flávio Luz, Aldeir, Sara, Betânia, a Regina pedindo oração pela sua saúde, a Ângela pela sua vida profissional, temos o Antônio, a Michele, Maria das Graças, temos a Magna também orando, pedindo oração pela sua família, a Margarete pedindo oração pela cirurgia, a Denise também pedindo oração, muitas pessoas pedindo oração, Aldeir, Farley, Fernanda, Michele, muitas pessoas. Gostaria que você orasse comigo nesse momento. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar a vida de cada irmão, irmã, de cada amigo, amiga que nesse momento nos assiste. Que o Teu Santo Espírito, assim como foi na igreja primitiva, esse mesmo Espírito de poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que continua operando na vida da igreja, que vem estar atuando grandemente nesse momento na nossa vida, que vem estar, Senhor, agindo, encontrando vidas necessitadas. Senhor, estende a Tua mão poderosa e vem intervir em favor dessas pessoas. Vem curar, vem, Senhor, sarar, vem, Senhor, libertar, vem, Senhor, salvar, vem, Senhor, operar grandemente, restaurar vidas e abençoar vidas para a glória do Teu nome. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.